Olá, meus irmãos, boa noite. Paz seja convosco. Graças a Deus que nos dá sempre a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vencemos mais um dia, matamos mais um leão, mais um urso. Aleluia. Vamos agora descansar e nesta hora eu quero orar pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, pelos teus projetos. Eu quero ministrar um texto da palavra de Deus sobre os lugares fortes no deserto, os esconderijos de Davi no deserto. Não saia daí. Eu te peço que compartilhe essa oração da noite, a oração da manhã e a live lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Faço todo dia às 17 horas. Fica tudo gravado aqui no canal e eu peço que você mantenha esse contato. Faça aí também o seu pedido de oração. Deixa aí escrito, algumas pessoas pediram por algumas causas e eu estou apresentando ao Senhor. Nessa noite eu quero ler um trecho da palavra de Deus que está no livro de 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 23, versículo 14 ao 23, diz assim: E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte, no deserto de Zif. E Saul o buscava todos os dias. Porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zif, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e confortou a sua mão em Deus. E disse-lhe: Não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai. Porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, porque também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque e Jonatas voltou para sua casa. Então subiram os zifeus a Saul a Gibeá, dizendo: Não se escondeu Davi entre nós, nos lugares fortes do bosque, no outeiro de Raquilá, que está à mão direita de Jezimon? Agora, pois, ó rei, apressadamente, desce conforme a todo desejo da tua alma, por nós fica entregarmo-lo nas mãos do rei. Ou seja, nós nos encarregaremos de entregar ele em tuas mãos. Então disse Saul: Bendito sejais vós do Senhor. Veja bem, benditos porque estava entregando o servo de Deus. Bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. Coitadinho, né? E depois, e diligenciai ainda mais, e sabei e notai o lugar em que frequenta, e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. 23 para encerrar. Pelo que atentai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde. E então voltai para mim com toda a certeza, e ir-me-ei convosco. E há de ser que, se estiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. Meu Deus, que ódio desse homem chamado Saul, que persegue Davi no deserto de Zif. Há um tempo atrás eu escrevi uma mensagem com o título Esconderijos de Davi. Davi se escondeu no rancho de profetas de Samuel, se escondeu no campo, na cidade de Nob, na caverna de Adulão, mas em especial aqui nos lugares fortes, no deserto. Mispá, deserto de Zif, bosque de Raquilá, Engedi, são os lugares onde ele se escondeu. Deserto de Parã e deserto de Maom. O interessante é que aqui no capítulo 23, no versículo 14, diz que Saul procurou de todas as formas e procurou todos os dias, mas Deus não o entregou em sua mão. Significa que Deus, ele tem cuidado dos seus.
e ele nos esconde dos inimigos. Aqui nós temos 3 personagens principais. O primeiro é Saul, tomado por um ciúme doentio, tomado por um ódio inexplicável. Ele quer matar Davi a qualquer custo. Mesmo Davi livrando a sua vida, mesmo Davi poupando a sua vida na caverna, onde cortou somente o seu manto, e ainda se arrependeu de haver cortado o manto de Saul. Mesmo Davi tendo tido a sua promessa, que seria casado com a sua filha Mical, antes de dar a filha Mical, ele exigiu 100 prepúcios de filisteu. Davi foi lá e trouxe 200. Então ele queria matar Davi a qualquer custo. O ciúme foi aumentando, Saul foi perdendo a visão, foi se distanciando de Deus, e o tempo dele, de fato, tinha acabado. O primeiro personagem dessa história é o doente Saul, o ciumento, o homem que vai chegar até a consultar uma feiticeira no final da sua vida. O homem que foi chamado por Deus, ungido por Samuel, um homem bonito, alto, forte, valente, pai de Jonatas. Ele é o primeiro personagem dessa história. Depois de um certo tempo, ele mudou a cabeça. O ciúme, a canção daquelas mulheres quando disseram 1000 vivas a Saul e 10.000 vivas a Davi, acabaram com esse homem. É onde eu digo que muitas vezes o ciúme, muitas vezes o elogio causa ciúme em algumas pessoas, e o elogio muitas vezes mata mais do que a palavra de repreensão. Vou repetir, certos elogios muitas vezes são piores do que a palavra de repreensão. Aquele cântico separou Davi de Saul, causou muitos males a Saul e muitos males a Davi, que viveu fugindo aí muitos anos. O primeiro personagem dessa história é Saul. O segundo é Jonatas. Jonatas, amigo de Davi, amicíssimo, a ponto de visitar Davi neste lugar no deserto. Amigos que visitam no deserto são verdadeiros amigos. Tem amigos que só visitam no churrasco, no bem bom, na prosperidade, na bênção, né? Quando nós estamos bem de vida. Mas os verdadeiros amigos, como Jonatas, nos visitam no deserto. Ali ele abraçou Davi. Ali ele confirmou as promessas sobre a vida de Davi. Ali, certamente ele disse: Davi, Deus é contigo. Nós lemos no texto. Ele era herdeiro do trono, mas ele disse: não, Davi, você vai reinar, você tem um chamado de Deus. Que homem abençoado esse tal de Jonatas. E o terceiro personagem é o nosso querido Davi, que agora está fugindo. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, que compunha salmos em meio às perseguições de Saul. Davi, que matou um leão em urso. Davi, o filho de Jessé. Davi, que não foi convidado para o jantar, mas Samuel disse: não nos assentaremos à mesa enquanto esse menino não chegar. Aleluia. E esse Davi, agora, tendo a unção para reinar, tendo o chamado de Deus para reinar, porque Deus disse: eu te tirei do meio das ovelhas pejadas e te colocarei como príncipe do meu povo Israel. Foi Deus quem escolheu esse menino. Agora ele já um homem formado, já um guerreiro, com muitas mortes, porque ele enfrentou muitas guerras, arregimentou um exército de 300 e depois viraram 600, e esses homens que eram de rua, vagabundos, a Bíblia chama de endividados, amargurados, eles se uniram a Davi. Davi transformou esses homens amargurados, endividados, em valentes de Davi. Os homens que não valiam nada, viviam na rua, viviam procurando uma briga para entrar. Eles amaram Davi. E eles deram as suas vidas por Davi. Aleluia. A ponto de atravessarem um exército. 3 deles atravessaram o exército do inimigo para buscar água para Davi. Nosso terceiro personagem é esse homem, que tem uma liderança inigualável na Bíblia. O homem segundo o coração de Deus. Davi se esconde nos seus desertos,
nos desertos, nos lugares fortes no deserto, que a Bíblia chama, são os esconderijos de Davi. Nesta noite eu quero aplicar essa palavra. Eu sei que existem na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso ministério, existem os Saús que morrem de inveja, que vivem tentando matar os Davis. Existem os Saús que passaram do tempo, saíram da vontade, da direção de Deus e estão reinando para si mesmos, pastoreando para si mesmos, ou dirigindo a empresa, a família, pensando somente em si. Mas existe também os Jonatas, que no meio do deserto nos visita, nos abraça e canta aquela música, tá chorando por quê? Né? Nos conforta e nos consola. E existem os Davis que precisam nesta noite da graça de Deus, da misericórdia de Deus, para o esconder, para os guardar dos olhos de Saul. Bondoso Deus e eterno Pai, nesta noite eu oro para que o Senhor repreenda o espírito de Saul. Eu oro nessa noite para que o Senhor repreenda todo o ciúme doentio, todo o poder das trevas, todo sentimento ruim, Senhor, todo sentimento mau, todo sentimento que não provém de Ti, seja repreendido pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do sangue do Cordeiro. Repreende o espírito de Saul. Em nome de Jesus, espírito de Saul, cai por terra. Em nome de Jesus, o espírito de Saul seja repreendido. O Senhor te repreenda, espírito de ciúme. Pai, nessa noite nós oramos pelos amigos que, como Jonatas, nos procuram no deserto. Pelos amigos que nos procuram nas cavernas. Muitos só querem nos procurar, Senhor, no shopping ou nos momentos de fartura e de abundância. Mas os Jonatas nos procuram na caverna, no deserto. E eu quero orar pelos Jonatas que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Amigos mais chegados que um irmão. Oramos por eles nessa noite. Envia mais Jonatas, Pai. Envia mais Abisai para ajudar Davi. Envia mais amigos fiéis, leais para estar ao lado. Envia os valentes, Senhor, para entrarem na peleja por Davi. Pai, eu oro também por cada Davi, cada perseguido, cada caluniado, cada um, Senhor, que o Senhor escolheu para derrotar gigantes, que o Senhor escolheu para assumir uma posição no ministério, assumir alguma posição na empresa ou na política, onde quer que seja, na liderança de uma maneira geral, mas que, pelo seu chamado, pela sua desenvoltura, causa ciúmes. Que o Senhor esconda Davi, esconda na caverna de Adulão, esconda no rancho de Samuel, esconda, Senhor, o pequeno Davi, agora o homem Davi, o homem segundo o teu coração. Guarda, protege e livra. Dá-nos uma noite de vitória, de bênção e de sono restaurador, para que amanhã, aleluia, amanhã, Davi possa matar outros leões, outros ursos e outros gigantes. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Não esqueça de compartilhar, de se inscrever nesse canal e de mandar também para o grupo da sua família, da sua igreja, da sua célula. E, se possível for, numa lista de transmissão, porque a lista de transmissão, ela atinge mais pessoas, uma vez que cada pessoa recebe no seu privado, né? E assim, quando você recebe uma mensagem de um amigo, de um irmão, de um parente conhecido, você não vai desprezar, tá bom? Lembrando